Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Complemente. E hoje vamos falar sobre um tema que parece que é diferente de mente, mas tem tudo a ver. Vamos falar sobre inteligência artificial com o meu convidado ilustríssimo, Fabiano Assis. Muito obrigado por ter me convidado. Acho que você não tinha opção, não, hein? Acho que... Tinha sim, tá? Foi opção. Tá bom, então. Todos não somos vítimas do mundo, Não né? somos vítimas das nossas escolhas. Boa. Alta responsabilidade. Constelação. Não, mas hoje é inteligência artificial. Isso. É um tema super curioso, né? Porque as pessoas têm dúvidas básicas, as pessoas tipo eu, né? Apesar de ser casada com você, e assim como você sabe de constelação bastante, eu também sei um pouco, mas eu tenho dúvidas muito básicas ainda. E é interessante a gente trazer aqui. E eu queria começar pelo começo. O que é inteligência artificial? Sim. Primeiro explicar para o pessoal por que a gente trouxe esse tema, né? Para explicar o que é inteligência artificial. Eu sou executivo de TI, trabalho na TI há 25 anos. E nos últimos anos, até por isso que a gente criou o Complemente, eu fiz essa busca de linkar como, de fato, o cérebro, né, usando aí um pouco de neurociência também, funciona, que na realidade a inteligência artificial, né, o próprio nome diz, inteligência artificial, é diferente da inteligência natural, que é o que nós temos aqui. Eu me comunico com você, eu falo com você. Então, a inteligência artificial nada mais, nada menos do que trazer a nossa mente, o nosso raciocínio para um dispositivo computacional. Se a gente for falar o que é inteligência artificial, é a tradução de tudo aquilo que você poderia fazer como humano, a inteligência humana, de uma forma expressada com um dispositivo computacional. Pode ser um smartphone, pode ser um computador, né? Muitas pessoas me perguntam, né? Onde é que está a inteligência artificial? Está na internet? É uma empresa? Vários modos você pode chegar e ver a inteligência artificial funcionando e acontecendo no dia a dia, né? Tem um filme que a gente gostou muito de ver, né? Que é o Her, né? Para quem não viu, eu vou colocar o link aqui. É um filme que fala sobre uma inteligência artificial que evolui num nível até da pessoa se apaixonar, né? A inteligência artificial entende tanto como aquela pessoa que está interagindo funciona, que a pessoa começa a se apaixonar pela inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial, né? Respondendo a sua pergunta. É basicamente um conjunto de algoritmos para executar alguns tipos de funções. Aí a pessoa, né? Pô, algoritmo, o gato tá falando difícil, né? Pois é. Né? Porque algoritmo para tudo na vida a gente tem um algoritmo. Para estar aqui, a gente exercer um algoritmo. O que é um algoritmo? São ordens de funções específicas para ter um resultado específico. Então, para a gente chegar aqui, a gente teve que botar o despertador, acordar, pegar o carro. Se a gente fizesse qualquer coisa na forma contrária ou tirasse alguma dessas partes, a gente não chegaria aqui. Então, um exercício aqui de algoritmo bem básico para o pessoal entender. Pensa de um número de 1 a 5. 1 a 5? De 1 a 5. Eu estou pensando no número de 1 a 5. Tá. Você tem que acertar o número que eu estou pensando. Eu que tenho que acertar ou você? Isso, você. Ah, eu tenho que acertar o número que você pensou? Isso, de 1 a 5. 5. 5, errado. Ah, para eu ficar falando? Isso. 3. Acertou. Isso é um algoritmo. O que o algoritmo normalmente faz? Um algoritmo computacional. Ele sabe que é de 1 a 5. Então, se o número é de 1 a 5, ele só pode ser o quê? 1, 2, 3, 4 e 5. Automaticamente, no seu raciocínio lógico, o que você pensou? Pode ser que seja 5. Se eu falei que não é 5, você ia tentar um número diferente de 5. Então, normalmente, algoritmos, por exemplo, como um algoritmo básico de divisão, ele pega lá o de 1 a 5, divide e sabe que pode ser 3. Né? Uma probabilidade alta de ser 3. Então, ele colocaria 3. Um algoritmo poderia colocar primeiro 5, depois o 1, para ver, não é nem o 5 nem o 1. Então, eu vou jogar o 3 agora e devo ter uma grande probabilidade de acertar. Então, algoritmos básicos que existem há mais de 80 anos agora na computação, eles fazem isso. É justamente entender as tarefas que ele tem que fazer, no formato que ele tem que fazer para chegar num resultado específico. Então, a inteligência artificial é isso. É basicamente pegar todas essas instruções que foram feitas de forma ordenada e agora ela consegue fazer com que essas tarefas, essas funções, elas aconteçam de forma dinâmica. Então, ela vai conseguindo repetir, por exemplo, né, interpretar a sua voz. Ela sabe que é a voz da Malu e não é a voz do Fabiano. Por quê?
Porque ela tem um algoritmo que ela sabe quando é uma voz feminina. A voz feminina tem esse timbre de voz, tem essa quantidade de onda sonora. Ela sabe quando é a voz da Maria ou da Malu. Então, a inteligência artificial é basicamente um algoritmo treinado para conseguir funcionar como a inteligência natural funcionaria. Tá. Quando você fala sobre inteligência artificial básica, como você falou, né? Seja um reconhecimento de voz, ou seja, uma resposta automática, como a gente vê hoje cada vez mais, Sim. né? Nos serviços. Isso é bem compreensível, assim, ficou bem claro. Mas quando a gente transaciona isso para o comportamental, né? O ser humano, ele tem tantas formas, né? De se comportar, de reagir. Eu não sei se existe essa lógica, assim, tô falando aqui mesmo que me veio na cabeça. Até que ponto consegue se mapear que 5 não é 5, eu vou tentar o 3, 3 não é 3, eu vou tentar o 4, 4 não é 4, eu vou tentar o 2 e em algum momento eu vou acertar. Falando de comportamento humano, de reações humanas. Como é que funciona isso? Pegando um pouquinho de Paul Ekman, né? Aí juntando aí a parte de psicoterapeuta com tecnologia. Nós temos expressões faciais definidas, né? Que mostram angústia, medo, por aí vai. Então, por exemplo, usando um algoritmo de inteligência artificial, a gente pode... O computador, né? Usando aquele algoritmo específico, pode interpretar se aquela pessoa está triste. Então, tem uma câmera. A pessoa passou numa loja, tá? Vários clientes meus já fizeram isso. Colocaram uma câmera para interpretar se aquele cliente está comprando, ele não está gostando daquele produto. Sabe se ele está aflito, se ele está feliz, né? A música da loja está tocando. Então, você consegue... o algoritmo de inteligência artificial, ele pode interpretar a sua feição, né? E aí traduzir isso para um padrão de comportamento, né? Aquela pessoa não vai comprar ou vai comprar naquela loja. Pode também reconhecer se sua voz está, né? A polícia dos Estados Unidos, em muitas interações, ela, quando pega a pessoa falando, ligando para o 911, né, contra o nosso 90 aqui no Brasil, ela consegue interpretar se aquela pessoa está sendo ameaçada, se ela está ligando basicamente para passar um trote. Então, essa mudança de voz são algoritmos que conseguem avaliar mudanças de voz. Agora, como é que a inteligência artificial descobre isso, né? Ela descobre isso porque tem que ter dado. Ela só vai aprender... Como é que a gente aprende? A gente aprende com dado. Você vai para a escola, você vai aprender história, geografia, depois você tem um conteúdo e você consegue gerar uma resposta de alguma pergunta baseada naquele conteúdo. A inteligência artificial não é diferente. Ela precisa de massa de dados para conseguir... Então, ela vai ter que analisar vários rostos, várias expressões, errar e acertar, e aí deve o nome inteligência artificial. Porque ela vai conseguir ter quanto mais ela aprender, quanto mais massa de dados ela tiver, mais acurada, mais acuracidade ela vai ter. Não sei se eu respondi, mas assim, você consegue hoje avaliar o comportamento da pessoa através de voz. Sim, olhando por esse lado dessa percepção, né, de rosto, aí começa a fazer bem mais sentido, visual, né? Ou também voz, na né? voz. De repente até em expressão mesmo, né? Expressão corporal. Se você tem ideia, tem um algoritmo também que é baseado no algoritmo de inteligência artificial de feições que consegue interpretar que tipo de dança a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, a pessoa está dançando lambada, a pessoa está dançando hip hop. Ele consegue interpretar e é isso. Para onde é que você usa isso? Né? Aí uma empresa, por exemplo, que está fazendo uma prospecção numa boate, né, num clube de dança, consegue saber tipos e estilos de pessoas para poder, por exemplo, de repente vender um produto para o celular daquela pessoa, por exemplo. Sim. E aí, falando sobre essa... A sensação que dá é como se o computador estivesse caminhando, né? O computador, né? A tecnologia, a pessoa bem, não da tecnologia, o computador está caminhando. Fique tranquila. Fiquei tensa agora, né? Porque não posso errar o termo. Tô brincando. Mas a tecnologia, a gente tem a sensação que a tecnologia está caminhando. Isso é uma coisa até que a gente vê no dia a dia, mas está caminhando para substituição de alguns empregos, né? Então, por exemplo, antigamente era muito comum você entrar no estacionamento, o cara tá lá anotando a placa do seu carro ou apertando no botão e te entregando papel. E, de repente, são coisas simples que começaram a ir
perdendo. De repente, não é mais o cara, é a máquina que você vai lá e pega e paga automaticamente. Você estava acostumada a ligar para um lugar e falar com um atendente de telemarketing. Agora você fala 200 horas com uma máquina para você poder falar com um atendente de telemarketing. E nisso, vai dando a impressão de que está havendo uma substituição, e de fato está, de emprego. E assusta isso, né? É legal, é bacana, porque você tem uma outra qualidade de serviço, você tem um serviço muito, muito mais efetivo, muito mais exato. Mas, por outro lado, até que ponto a gente vai chegar nisso, né? Eu acho que isso é um questionamento que muita gente tem. Bem, as pessoas ficam questionando se a tecnologia, né? Nesse caso que a gente está falando aqui, inteligência artificial, Sim. é algo que vai fazer bem para a humanidade ou mal. A minha visão, e assim, a visão de várias pessoas da área de tecnologia que trabalham com tecnologia, provendo tecnologia, olha para a Revolução Industrial, né? Quando a Revolução Industrial aconteceu, todos falaram que as máquinas iam substituir o homem, e não aconteceu isso. Na verdade, o que a gente consegue é com as máquinas, né? Com operação assistida por robô, com toda essa tecnologia, você falou, por exemplo, de pagamento automatizado, né? Tag, que a gente tem, tudo isso hoje utiliza a inteligência artificial como motor para conseguir entregar essa facilidade, essa agilidade. Então, assim, te respondendo, vai acabar o emprego? Não, nós vamos migrar automaticamente, todos nós vamos migrar para trabalhos mais nobres, né? Se você perguntar, por exemplo, uma pessoa se ela gostaria de ficar analisando, por exemplo, a satisfação dos clientes no estacionamento, se conseguiu achar uma vaga adequada, se o carro não estava parado com a porta batendo no carro dele, ao invés de ficar simplesmente pegando lá e pagando o ticket do cartão, com certeza aquela pessoa vai te dizer, eu preferia muito mais estar fazendo um trabalho de qualidade, onde o ser humano vai fazer a diferença, de ver se aquele carro ficou parado muito próximo do outro, se bateu a porta da pessoa. Então, o contato humano vai fazer diferença no futuro, onde de fato o humano é imprescindível. Tarefas repetitivas, tarefas cansativas, essas tarefas realmente a inteligência artificial vai tirar, né? Então, eu acho que a gente está indo para uma era de uma evolução muito interessante, onde os seres humanos vão ser usados para tarefas muito mais nobres, muito mais inteligentes, de fato, onde inteligência natural e inteligência emocional vai fazer a diferença absurdamente. Então, eu acho que assim, a gente está caminhando para uma era muito espetacular, tá? A inteligência artificial... mas eu vi lá que um quadro lá que era preto e branco foi pintado pela inteligência artificial em 30 segundos. E uma pessoa, se fosse fazer isso, faria isso em, sei lá, 10 dias. Sim, né? Pegando um exemplo prático, teve uma tomografia que foi colocada para inteligência artificial, uma tomografia para avaliação de câncer, e foi colocada para o médico. A inteligência artificial conseguiu descobrir o câncer em 5 minutos, o ponto específico, preciso. E enquanto o médico não conseguiu identificar. Nós, seres humanos, todos nós, podemos errar, né? Direção autoassistida. Hoje já é uma realidade em vários lugares do planeta. Quantas pessoas morrem no Brasil hoje por causa de direção perigosa? 43 mil pessoas por ano. Se você estivesse colocando ali uma inteligência artificial, a taxa de erro é praticamente nula. 99,99999% de chance de não ter um erro. Enquanto o ser humano pode estar cansado, pode estar no dia que talvez ele está distraído, pode dormir, né? Então, te respondendo, vai acabar com o emprego? Não. Os nossos empregos vão ser empregos de muito mais qualidade. Muito mais qualidade. E eu acho que até mais do que isso, né? As profissões estão mudando tanto, né? A gente que tem filho pequeno, né? Que daqui a pouco já está pequeno, né? Semi-pequeno, que já está daqui a pouco fazendo um Enem, né? Você vê a quantidade de profissões novas, né? E hoje em dia não só profissão, né? Trabalho, né? Sim. Tanta gente trabalhando com coisas tão diferentes, né? E tendo sucesso, tendo prosperidade. Então, acho que vai juntar, né? Uma coisa com a outra desse nível aí de qualidade de trabalho com o que está por vir aí de novidade, né? As pessoas vão migrar naturalmente. Isso vai ser uma coisa natural, não vai ser uma coisa imposta do tipo, né? Vão ter lá, né? Tem muito filme de ficção científica de que as máquinas a inteligência artificial vai escravizar os seres humanos. Isso não existe, gente, tá? Agora, recentemente, para quem viu, né, teve um
O Elon Musk, né, que tem várias empresas interessantes, lançou uma empresa agora de robôs, né, autônomos. E aí, inclusive, uma coisa que todo mundo ficou assustado, né, porque o robô autônomo consegue fazer outro robô. Então, a inteligência artificial daquele robô é tão autônoma que ele consegue criar um similar a ele. Então, seja, a própria fábrica do robô vai ter um robô que vai fazer o próprio robô. A própria fábrica autônoma. Autônoma, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente vai para uma era onde tarefas repetitivas vão cair em desuso, vão ser feitas por máquinas, vão ser feitas por inteligência artificial. Esse termo robô é interessante, né? Ah, tem um robô na internet, porque existe o robô de fato físico, existe o robô lógico. Os dois utilizam inteligência artificial. Um utiliza a inteligência artificial para fazer uma tarefa, por exemplo, ficar clicando e ficar acessando um site ou publicar uma notícia. Existem vários robôs hoje que eles vão fazendo essas publicações, compartilhando na internet de forma automatizada e de forma inteligente, né? Para quem já escutou aí falar, o Google vai acabar, né? Porque tem o tal do chat GPT, né? Que nada mais, nada menos do que é uma inteligência artificial que consegue pegar toda a massa de dados da internet e consegue, por exemplo, né? Eu quero escrever um e-mail sobre constelação familiar. Eu falo, chat GPT, escreva um e-mail sobre constelação familiar. Ele vai pegar toda a massa de dados que existe na internet e vai te entregar. Ou, por exemplo, eu gostaria de fazer um logotipo para a minha empresa, que ela tem que falar sobre psicologia, falar sobre saúde mental, e ela vai criar esse logotipo. Então, são tarefas que... mas aí tem um pouco de criatividade. Sim, a criatividade que ele vai aprender, ele vai absorver da internet e vai gerar um conteúdo diferenciado. Que vai ter, lógico, pincelada da Malu, que colocou alguma coisa, pincelada do Fabiano, do João, da Maria, né? E aí ele vai conseguir entregar esse conteúdo. Mas não se espantem. Na verdade, a inteligência artificial veio para ajudar a gente. E falando sobre espantar e sobre robô, né? Que você falou, a gente fala robô, parece que é um robô, mas não, Sim. né? A gente está falando de um robô automatizado que está ali dentro do seu computador e dentro do seu celular. E eu tenho a impressão, e eu já conversei com isso com várias pessoas, né? Apesar de ser rir, eu tenho a impressão de que o meu celular sabe, às vezes, mais do que eu tô falando. Às vezes eu pensei numa viagem. Pensei numa viagem tal. Tô lá no Instagram, daqui a pouco... Nossa, pensei nessa viagem, está aqui me oferecendo. Sim. Ou eu vou, sei lá, no Google, pensei em fazer comer comida tal. Sim. A comida tal, que eu pensei. A sensação que dá é que eles conseguem captar mais do que o que a gente fala. Sim. E isso é assustador, né? Ele não está lendo sua mente, fiquem tranquilos, tá? No complemento está afirmando que não está lendo sua mente. Eu imagino. Mas ele consegue absorver e ler vários conteúdos que, de uma forma, sem você perceber, ele acaba pegando. Então, por exemplo, você entrou num post de uma pessoa, olha só que sutileza, você entrou num post de uma pessoa que estava, sei lá, viajando para Miami, e você ficou parado naquele post vendo por mais de 30 segundos. O algoritmo de inteligência artificial viu que aquilo prendeu sua atenção. Então, já é o suficiente. E aí, você acabou, sem você perceber, você foi para um outro post, também falando sobre viagem, também nos Estados Unidos. E ficou 34 segundos. E você foi vendo. E aí você, poxa, eu não pesquisei nada na internet, não botei nada no Google, né? Às vezes você pode falar alto, né? Alguns telefones têm a possibilidade de escutar o ambiente, né? Eu não vou falar o nome aqui mágico, né? Porque tem a Siri, tem a Alexa, né? Mas se eu falar aqui, ele vai apitar aqui no meu relógio. Mas eles estão sempre escutando algum conteúdo, até para estar preparado para poder responder alguma demanda, alguma pergunta que você faça. Então, às vezes, você está falando alto numa roda de amigos e sim, se você não desativar essa função, ele vai estar captando aquela informação e o algoritmo de inteligência artificial, na próxima pesquisa, interação que você tiver com o mundo externo, vai te propor, né? Então, não está lendo sua mente, né? Ele está lendo o seu comportamento através de interações com outras inteligências artificiais. Então, a sensação que a gente tem de que eles estão nos vigiando é real. Eles estão, na verdade, você está dando a informação para ele, não é bem vigiar, né? Ele está... E se a gente for parar para... tem uma coisa super interessante que é a neurociência computacional, né? Então, a gente fala muito de como é que a gente entende, né? Como é que a gente absorve os conteúdos através de neurônios, né? Nós temos redes neurais e essas redes neurais, elas vão criando sinapses, onde a gente vai aprendendo, né?
Nós vamos estudar geografia, história, então vai criando essas sinapses mentais, a gente vai conseguindo gerar conteúdo e gerar respostas para as perguntas que vamos nos fazendo. A inteligência artificial é a mesma coisa, a gente tem as redes neurais artificiais. E aí, o algoritmo que eu te falei lá de descobrir de 1 a 5, né? Brincadeira aqui, se eu te perguntar um nome, né? Me diz um nome que tenha A e que tenha 2 As e que tenha 3 letras e que seja de mulher. Você automaticamente vai pensar, tenha 2 As com 3 letras é Ana, né? Porque você já tem acesso a esse conteúdo e a sua sinapse já foi rapidamente montando a resposta para isso. Você nem precisou pensar como você precisou pensar no 1 a 5, porque você tinha que adivinhar, tinha uma probabilidade. Então, a rede neural artificial é a mesma coisa. Você vai colocando ela para treinar, aquele algoritmo vai treinando absurdamente. Quanto mais poder computacional e quanto mais vezes, mais ciclos aquela rede neural artificial passar, mais ele vai aprender. É o que a gente chama de machine learning, né? Pegando para um termo coloquial, é aprendizado de máquina, né? Então, tem o algoritmo da inteligência artificial que usa a rede neural para aprender de forma autônoma. Ou seja, ninguém tem que passar aquele dado para ele. Você dá uma massa de dados, que pode ser internet, ou seja, que é quase infinita, e aí com isso ele vai aprendendo e vai respondendo e vai melhorando, né, a acuracidade daquela inteligência artificial. E falando de neurociência, emoção artificial é diferente de inteligência artificial? Sim, e aí, de novo, né, ficção científica, né? A pessoa fala, nossa, os robôs vão chegar, vão falar que, né, vai falar que tá triste, né? Vai falar que, gente, isso é uma viagem, tá? É uma viagem pensar hoje que um robô vai ter emoção artificial. Mas aí tem um outro lado, né, que as pessoas colocam que, poxa, se a emoção ela é baseada na expressão, ela é baseada na fala, ela é baseada nos gestos, por que não um robô poderia ter uma emoção artificial, né? Então vamos imaginar aqui que eu quero fazer uma réplica da Malu, né? Hoje eu tenho tecnologia suficiente para pegar a sua voz com inteligência artificial, replicar e ter uma voz idêntica à sua no meu computador. Por quê? Porque tem o tom de voz, tem a forma como você fala, como você pausa. Várias pessoas devem ir lá no TikTok, colocar lá, tem a voz do Galvão, né? Não é o Galvão gravando aquela voz várias vezes, né? É um algoritmo que vai simulando e comparando ao tipo de voz, está treinando a voz para chegar mais próximo possível daquela pessoa. Então, a voz é uma forma que você tem para colocar, né, a expressão da emoção, né? Se eu falo gritando, eu estou com raiva. Se eu falo mais pausado, estou tranquilo. E por aí vai. A expressão facial é a mesma coisa. Então, se a gente for parar para pensar, juntando, né, essas tecnologias e colocando a inteligência artificial para expressar em entonação de voz, com a voz da Malu, com a expressão que a Malu faz para uma determinada reação, para uma ação, para um quadro, sim, a gente poderia dizer que a emoção artificial ela pode existir, mas chegar num nível, né, como um ser humano vai chegar, como o ser humano é hoje, de exprimir de forma diferente, né? A gente estava falando no outro episódio aqui, né? O Fabiano de hoje é diferente do Fabiano de amanhã. Eu posso, sei lá, hoje gostar de preto e amanhã eu posso estar gostando de branco, né? Eu consigo ter essa mutação baseada na minha mudança como indivíduo, né? Como único indivíduo na Terra que tem, né, uma especificidade genética, de DNA, né, epigenética, né? Que vem das minhas gerações, diferente de um computador, né? Que no final dos dias é um computador, é um algoritmo que vai estar replicando aquela forma de funcionar, né? Então, emoção artificial é possível de ser gerada, né? Até para quem não viu aí, até foi meio assustador, né? A Amazon lançou uma Alexa que você consegue gravar e replicar a voz de, por exemplo, pessoas que já morreram na sua família. Eu vi e aí isso. você interage com a Alexa com a voz, por exemplo, da sua avó que já morreu, né? Poxa, é bom, é ruim, né? Depende de como você vai usar. Você vai usar isso para ficar sofrendo, né? Tendo saudosismo da sua avó, ou para, de repente, sei lá, colocar a avó para contar uma história com a voz da avó, contar uma história pro neto, já que ela não está ali. Então, acho que são esses benefícios que a gente tem que avaliar.
emoção artificial, ela é possível de ser criada, mas ela está longe de ser igual à emoção natural, obviamente, né? Assim como a inteligência artificial também. Respondi a sua pergunta? Respondeu. E é Estou engraçado. muito lógico hoje, né? Muito. Você hoje não está o Fabiano psicanalista, você está o Fabiano executivo TI. de tecnologia É isso aí. total. Mas quando você falou de emoção, né? Eu lembrei do filme, né? Do Sim. Her, que é basicamente, para quem não viu, ele namora um computador, Sim. né? Porque é uma namorada perfeita. Sim. Faz tudo o que ele quer, agrada ele o tempo todo. Só que ela não é real, né? É. E ali a sensação que dá é que esse computador realmente tem uma emoção artificial, né? Porque ela responde exatamente tudo ali que faz sentido para eles se envolverem Sim. cada vez mais, né? Quantos anos estamos juntos? Agora é pegadinha de... Ó, não pode não, responde Tô brincando. rápido. Né? Não, casados 16, juntos 18, 19 anos. Quanto tempo demorou para a gente entender a entonação de voz quando eu tô estressado, quando você tá chateada, né? Quando eu te pergunto, poxa, amor, você tá chateada hoje, o que aconteceu? Aí, como é que eu desenvolvi essa capacidade de interpretar isso? Com o tempo. Demorou 18 anos, talvez 15 anos que seja, né? E com a inteligência artificial, ela consegue interpretar isso muito rápido, porque ela vai ter uma massa de dados muito gigantesca. Ela já vai ter lá, sei lá, 100 mil pessoas que foram avaliadas e quando ela está falando, não, deixa para lá, quer dizer que não deixa para lá. Ela está preocupada com alguma coisa. E aí, lá no filme, né, dando spoiler do filme, ela pergunta, tá tudo bem? Você está preocupado? Então, imagina só que espetacular, né? Porque tem um dia que a Malu não está bem, tem um dia que o Fabiano não está bem, cara, eu quero cuidar de mim e não vou me preocupar muito com outra pessoa que está do outro lado. É natural, né, do ser humano, né? Nossa mente está poluída com alguma outra coisa, a gente não consegue dar atenção para a mente do outro. Imagina você ter uma inteligência artificial que está disponível 100% para te agradar, para te servir, já sabe o que você quer, por quê? Porque ela tem uma massa de dados, ela vai aprendendo, ele vai se apaixonando, né? Spoiler do filme de novo. Por quê? Porque quanto mais ela interage com ele, mais, né? Esses 18 anos que a gente está junto vão encurtando. Em 6 meses, a inteligência artificial consegue entender mais do que ele entende dele mesmo. Porque ele não consegue. Ela vai escutando a interação com ele e vai projetando automaticamente situações que vão dar conforto para ele, né? Sim, agora chega de spoiler, né? Tá bom já. Falando em conforto, sua camisa, muito bonita, hein? É, Saúde e paz mental, @complemente podcast. Essa aqui é Saúde e Paz Mental, que é o nosso slogan. A Rafins fez essa camisa aqui especialmente pra gente. Quem quiser comprar, pode comprar também, mas tem várias outras lá, né? Rodrigão, bota lá na Malu. Bem legal. Agora a gente tem uma loja lá, né? E só da Malu, aprenda a dizer não. E a minha, que é uma das minhas preferidas, aprender a dizer não. É um desafio diário e que precisamos olhar para isso, né? Então, essa camisa eu gosto muito, visto ela. Tento exercitar, exercito e trago isso muito no meu dia a dia, né? E aprender a dizer não, inclusive, para tecnologia, tá, gente? Porque todos nós aí, né? Inclusive, esse vídeo só vai chegar até vocês graças à tecnologia. Sim. Né? Mas a gente tem que saber dizer não, porque a nossa mente, ela vai, né? Até por isso que eu criei o Complemente junto com a Malu. Eu entendo que a tecnologia é um facilitador absurdo, né? Muitas pessoas têm falado sobre... será que um dia a tecnologia vai tirar nossa essência como ser humano, né? As interações humanas, porque a gente fica no celular o dia inteiro e tudo mais, né? Eu acredito que depende muito mais de nós do que, de fato, a tecnologia fazer algo pela gente, né? Então, fala-se muito de transferência, uma viagem que falam, né? Você não fez essa pergunta específica, mas sobre transferência mental, né? Imagina, né? Você tem a mente da Malu, que é diferente da mente do Fabiano, mas essa mente, ela é única e exclusivamente da Malu. Seria possível pegar essa mente da Malu e transferir para um dispositivo computacional? E a resposta é que sim. Hoje a gente já tem tecnologia para pegar o que define a Malu como ser humano, as emoções, né? E guardar isso. Imagina, você poder guardar as expressões, a voz da Malu, a forma como ela pensa. Então, imagina eu conversar com a Malu depois que ela morreu, né? Da forma como ela, com a voz dela, da forma como ela interage. E aí imagina, né? Aí pegando lá o filme de novo, né? Imagina que você vai viver somente para aquela tecnologia, para aquela inteligência artificial. Então, acho que o recado aqui interessante, a inteligência artificial existe,
ela nos ajuda no Shazam, né, para descobrir uma música, nos ajuda fazendo uma busca traz automatizada. muitos benefícios, né, para a vida, em relação à medicina, tudo. Exatamente, né? A parte de computação robótica. Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente precisa de um caminho do meio, né? Do meio. É importante ter isso tudo, mas é importante também manter as conexões, né? Até porque isso... A inteligência artificial, ela captura a gente. Sim. Você entra para ver uma coisa, você fica 2 horas e não viu o que você entrou para ver. Né? Então, você não consegue estar atento, você não consegue estar em atenção plena. Aquilo ali é um externo, né? Então, tá olhando para isso também. Quanto mais dopamina você receber lá da telinha, cuidado, gente. Tem que ter uma hora de dar uma pausa. Fabiano Assis, muito obrigada pela sua contribuição. Foi muito legal trazer esse conteúdo que tem tudo a ver, né, com mente. Sim. E acho que esclareceu bastante coisa. Legal. Obrigado aí por fazer esse bate-bola comigo. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. O quê? Minha camisa vai dizer por tudo hoje, ó. Saúde e paz mental, é o que a gente quer para vocês hoje, sempre. E cuidado com a forma como vocês utilizam a tecnologia, tá? Não deixe a inteligência artificial absorver a sua inteligência emocional, tá? Separa uma coisa da outra. É isso aí. Um beijo e até a próxima.